capítulo 2, versículo de número 8, nós vemos o apóstolo Paulo, em uma das suas recomendações, dentre suas muitas recomendações para a igreja, doutrinando a igreja, dizendo que sois salvos pela graça. O interessante é que quando Paulo fala sois salvos pela graça, Paulo está abordando o tema da soterologia. O que significa soterologia? Estudo da salvação. Para fazermos uma boa hermenêutica, uma interpretação simplificada do texto soterológico de Efésios 2:8, nós temos que abordar o primeiro quesito, o primeiro ponto: graça. O que é graça? Graça, em primeiro lugar, é um atributo de Deus. Dentre todos os atributos de Deus, que fazem de Deus, que se manifesta em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós encontramos o atributo graça. Segundo lugar, o que significa graça? Graça significa favor imerecido. Sois salvos pela graça, ou seja, ninguém merece a salvação. Sabe por quê? Porque todos nós somos maus por natureza, maus por essência. Mas eu entrego marmita para morador de rua, eu entrego cesta básica, não adianta nada se você é um pecador. O pecado evidencia a maldade da raça humana. O pecado evidencia a maldade da humanidade. Em Romanos capítulo 7, versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz assim: eu sei, isto é, que na minha carne não habita bem algum. Então nós temos que entender que nós somos maus por natureza. O pecado, que é uma influência interna, reside dentro de você. Mas eu ajudo o meu próximo, mas não para de pecar. Nós temos que entender que só de nascermos, isso já seria o suficiente para Deus nos condenar. Sabe por quê? Porque nós nascemos pecadores. Salmo 51, versículo de número 5, o salmista diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Pastor Lucas, prova que toda a humanidade é má, que ninguém é bom. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 11: vós sois maus. Por quê? Porque o pecado, que é uma influência interna, está na tua carne. Sobre inserir o conceito de bondade da Bíblia: fazer somente o bem, visando inteiramente a glória do Pai, sem nunca pecar. Quem é que é capaz de fazer somente o bem, sem nunca mais pecar? Ninguém. E isso evidencia que você é mau por natureza. Verdade, meu Deus. Que você é mau por essência. É por isso que o apóstolo Paulo diz: sois salvos pela graça, favor imerecido. Não adianta nada ajudar o próximo se você é um cobiçoso, se você não pode ver um rabo de saia que você está cobiçando. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 28, o próprio Jesus, ele disse: qualquer que atentar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Você não precisa consumar o ato em um leito maculado de adultério para você trair a tua esposa. Basta você atentar os seus olhos para uma mulher e desejá-la sexualmente, então você já adulterou, você já traiu a sua mulher. Não adianta nada dizer eu tenho fé em Deus, se a tua fé é uma fé morta. A tua fé é uma fé acompanhada pelas obras de injustiça. Se você usa o teu corpo para acelerar a sensualidade,
natureza soberana, que ofendem a natureza pura de Deus, porque a natureza de Deus é inteiramente boa, pura e justa. Quando você escuta músicas do gênero do sertanejo, do gênero do funk, você está ofendendo a Deus, porque são músicas que falam de alcoolismo, são músicas que falam de uma mulher que dá uma saidinha. O que é dar uma saidinha? É ser infiel à mulher da tua mocidade. A Bíblia diz, em Efésios 5:18, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condená-la. Olha só, a Bíblia diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Você deve condenar as obras de injustiça, e não ter consenso, e não aprová-las. Eu quero te dizer que hoje a graça de Deus está te acometendo. O favor imerecido para te salvar está te acometendo. Mas você tem que se arrepender dos seus pecados. Se arrepender de fazer chocarrice, de falar palavra torta. A Bíblia diz, em Efésios 4:29, não saia da vossa boca a palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavra indecente. Com a mesma boca que fala que tem fé em Deus, está fazendo chocarrice, está falando palavra de baixo calão, está falando palavra indecente, está invocando o demônio para dentro de casa. É por isso que em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16, a Bíblia diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no em suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É necessário se arrepender. Você não sabe se você vai acordar vivo amanhã. Hoje é o dia de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Um dia eu vi um fornicário que não podia ver um rabo de saia. Um dia eu vi um cobiçoso, um alcoólatra, um usuário de droga. E hoje eu sou pastor, pregador da palavra. Sabe por quê? Porque só Jesus pode libertar. Só Jesus pode transformar. Mas é necessário se arrepender. Glória a Deus. Olhe para cá, olha que interessante. Existe uma diferença de acreditar e de fé. Muita gente que está na roda dos escarnecedores, dos zombadores de Deus, que no churrasco está tomando cerveja e está dizendo: eu estou aqui tomando cerveja, mas tenho fé em Deus. Sinto muito. A sua fé é uma fé acompanhada pelo pecado e não pelas obras de justiça. A fé sem obras de justiça é morta. Tem muita gente que não está tomando esse baseado, mas eu tenho fé em Jesus. A fé salvífica é acompanhada pela obediência da palavra. Quem tem fé em Deus espera mais cocaína. Quem tem fé em Deus não espera mais que a mulher de vizinho. Quem tem fé em Deus não assiste programação que ofende o caráter santo de Deus. Quem tem fé em Deus não fuma mais maconha. Quem tem fé em Deus não vive mais falando palavrão. Quem tem fé em Deus não vende mais mercadoria estragada dando golpe no seu próximo. É verdade, meu Deus. É necessário se arrepender. Esse mundo é passageiro, gente. O apóstolo Tiago diz assim: o que é a nossa vida? É como neblina que aparece e logo desaparece. O proverbista Salomão diz assim: não presumas o dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã vai produzir. Você não sabe se amanhã você vai acordar vivo. Hoje a graça de Deus, ela quer te salvar, mas é necessário você aprender a influência do Espírito. É necessário usar sua responsabilidade humana e reconhecer que você é um iníquo e que você precisa da graça de Deus. Renuncia essa soberba do teu coração. Talvez você esteja pensando que se
pregador pensa que ele é? Eu não sou nada. Eu vim aqui para te chamar ao arrependimento e te dizer que se você morrer na iniquidade, pro paraíso que você não vai. Pro paraíso é que você não vai. Olha para Lucas 16:20, a parábola do rico e do Lázaro. A alma de Lázaro, o mendigo, foi para o paraíso. A alma do rico, que era soberbo, foi para o Hades, foi para o inferno. Existe vida após a morte. E você está se preocupando em curtir nessa noite o prazer da bebida passa, o efeito da maconha passa, mas o que será da tua alma se você morrer transando nesse leito maculado pela adultério traída tua esposa? Hebreus 12:14 diz: venerado seja o matrimônio entre todos, e o leito conjugal deve ser conservado puro. Olha que interessante. Você está comendo fisicamente aí do lado e também está se alimentando espiritualmente pela palavra de Deus. Tem muita gente que reclama, mas se fosse alguém aqui cantando um pagode não ia reclamar, cantando as músicas do capeta não ia reclamar. Mas como está aprendendo a palavra de Deus, está questionando, está reclamando. Em João 3,36, sabe que a palavra diz? Que todo aquele que se mantém rebelde contra o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Quem despreza a palavra perecerá, mas quem tem o mandamento será galardoado. Você que está ouvindo essa palavra e se arrependendo dos seus pecados, você vai ser recompensado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que todo aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero te dizer que o pecado é passageiro, o prazer do sexo fora do casamento é passageiro, o efeito da bebida é passageira, o efeito da cocaína é passageira, o efeito das músicas mundanas são passageiras. Mas eu quero te dizer que o que Deus te promete é eternidade. O que Deus te promete é vida eterna. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que o diabo te oferece é passageiro, é temporário. É temporário. E se você morrer na roda dos escarnecedores? E se você morrer fumando narguilé, beijando a boca de uma mulher que não é tua? E se você morrer na sodomia, no homossexualismo? O que será da tua alma? Louco, pedirão a tua alma. É bom ouvir a palavra de Deus. E o que você tem preparado para quem é a tua alma? Eu trabalho assim aqui o tempo. Para quem é a tua alma? Arrependa dos seus pecados nessa noite. Talvez Jesus pediu porque Ele quer salvar a tua alma. Talvez não tenha certeza que Jesus quer salvar a tua alma. Se arrependa dos seus pecados nessa noite. Paulo disse: sois salvos pela graça, mediante a fé. Só que a fé é diferente de acreditar. Só acreditar não vai te salvar. A fé sem obra de justiça é morte. A fé é certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. A fé é gerada através da chamada, a pregação do Evangelho da Graça. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem for enviado? Deus me enviou aqui para gerar fé salvífica dentro do teu coração, dentro da tua mente. Porque Ele quer te salvar. Glória a porque Deus. Ele quer te regenerar. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não te convencer, você por mérito próprio não consegue parar de pecar. Quer que eu prove para você? O próprio Jesus disse: não quereis vir a mim para ter vida eterna. Sabe o que a nossa natureza quer? A iniquidade, a cobiça, a
A nossa natureza quer beijar de língua fora do casamento. A nossa natureza quer o sexo oral, sexo anal. A nossa natureza quer ouvir músicas do gênero, do funk, que fazem apologia à sensualidade, que influencia as mulheres a rebolar até o chão, a usar o corpo para semear a sensualidade. É isso que a tua natureza quer. Só que o preço é muito alto. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Larga tudo por Jesus. Larga a fornicação, larga a música mundana, larga a chocarrice, larga a palavra torpe, larga as más companhias, porque elas corrompem os maus costumes, porque Jesus Cristo de Nazaré está voltando. Glória a Deus, Se arrepender, fica com essa palavra, fica com essa palavra. São poucos minutos. Às vezes você passa uma madrugada na balada e não reclama. Você fica na roda dos escarnecedores cheirando cocaína, bebendo cerveja a noite inteira e não reclama. Aí o pregador vem pregar 20 minutos, você começa a questionar e reclamar. Aí no dia do juízo, você não vai ser tomado por inocente. Você não vai poder falar, ninguém pregou pra mim. Tem 16 Ninguém minutos pregou agora. pra mim, Jesus, você não vai poder falar. Jesus vai dizer, Ele tá sempre postando no canal, se você quiser sempre estar acompanhando as pregações. E você desprezou a palavra. E a Bíblia diz que quem despreza a palavra perecerá. Mas quem teme o mandamento Você mora será aqui no bairro aqui, galardoado. né? Fica com essa palavra. Aqui? Em nome Ele de também Jesus. mora aqui.